Boa tarde, gente, tudo bem? Esse vídeo é só para esclarecer a APS, tá? Mais tarde, o nosso encontro está mantido às 18h30, onde a gente vai estar tentando resgatar uma aula que a gente perdeu, tá? Mas em linhas gerais, já para tranquilizar, que eu havia prometido, né? A APS, ela é para vocês dentro de um instrumento de coleta de dados, tá? Preferencialmente um instrumento de histórico de enfermagem que vocês, com certeza, quando fizeram a pesquisa e organizaram um mapa mental da teórica, né? Vocês, então, perceberam qual é a diretriz que essa teórica dá para o raciocínio de vocês. E dependendo do caso que vocês queiram estar estudando, vocês vão estar preenchendo esse instrumento de coleta de dados. Vão estar, então, esse primeiro objetivo é preencher o instrumento de coleta de dados que vocês tenham escolhido. Professora, precisa ser da teórica que eu criei o mapa? Não necessariamente, mas vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, você pode utilizar esse instrumento, com certeza, nos artigos que vocês estudaram, nos artigos que eu passei para vocês, tem os modelos dos instrumentos propostos, né, com base nas teóricas. O segundo, vocês vão estar fazendo a planilha, né, preenchendo a planilha com os dados, né, os dados já de uma forma, na verdade, já com toda a parte de categorização e de preenchimento de lacunas, conforme o raciocínio de Risner, né? E então vocês vão estar na primeira coluna da planilha do processo de enfermagem, que eu vou estar aqui também mostrando, é o segundo item. Vocês vão estar preenchendo a planilha e colocando para mim um diagnóstico real e um diagnóstico de risco a partir dos dados que você preencheu nesse instrumento, tá? E a terceira questão é elaborar uma evolução de enfermeiro, que a gente vai estar conversando, tá? No dia de... na verdade, a gente vai precisar ter uma reposição de aula, né? Hoje a gente vai falar de NIC e CIP, e depois, a partir daí, como que fica a evolução. E aí elaborar o relatório, que é a chamada evolução de enfermeiro, quando vocês identificarem inicialmente o paciente, durante o tratamento, as intervenções, o plano de intervenções, o pós e o pós-intervenções, que seria já uma avaliação do cuidado. No dia de hoje, eu postei dois materiais, um com um material explicando a CIP e o outro explicando registros em enfermagem, tá? E aí a gente, no dia de hoje, a aula, eu pretendo estar indo bastante com vocês, e acredito que conforme eu for vendo as dúvidas, né, junto com os professores, a gente vai estar tirando e trazendo aí esses vídeos, né, que sejam uma gravação para estar esclarecendo vocês, caso eu não consiga estar sempre disponível para a resposta. Então, fiquem tranquilos, eu agradeço a compreensão de vocês. Hoje eu tô, graças a Deus, mais forte, apesar da minha mãe estar pior, né? No sábado ela entubou, mas está respondendo bem. Agora às 3 horas eu tô firme e forte aguardando, né? Não tivemos nenhuma outra informação, porque quando a gente não tem informação do hospital, é sinal de que está tudo bem. Quando a gente tem informação do serviço de monitoramento, aí é uma coisa que a gente pode estar comemorando, ou para melhor ou para pior, mas pelo menos que minha mãe ainda está bem, está sendo assistida e respondendo ao tratamento. Quando da administração do hospital, aí é uma coisa mais complicada. Bom, então, se ficou só para a gente ficar bem claro, tá?
o que a gente vai estar fazendo de uma maneira bem simples para a PS é exatamente o primeiro é preencher com os dados de um caso, tá? O histórico de enfermagem. Com base em teoria de enfermagem. Professora, pode ser com base biomédica? Não. A gente quer um instrumento com base ou em Wanda Horta, ou Doroteia Oren, ou Imogenes King, ou Florence. Então, vocês vão estar preenchendo os dados, desde a identificação até propostas, enfim. Lembrem-se que os dados podem ser oriundos da entrevista, né? Do exame físico e da consulta a documentos do paciente. E são diversos. Lembra dos documentos do paciente? Pode ser evolução de outros profissionais, pode ser a prescrição de outros profissionais, pode ser pareceres de outros profissionais, resultados de exames, laudos, né? Informações de boletins, tá bom? Então, vocês já sabem que o histórico é feito dessa forma. No segundo momento, vocês vão preencher a planilha de uma planilha, tá? Que eu coloquei, onde a gente vai estar aqui dividindo as fases do processo de investigação, diagnóstico, deixa eu botar aqui menorzinho, investigação, e aí você vai relacionar os dados. Eu tô colocando aqui os dados, tá? E eu peço que você já organize de acordo com o referencial teórico de enfermagem. Por quê? É a partir do instrumento de coleta de dados, tá? Depois vocês têm ali uma segunda, que vocês têm os diagnósticos, e eu vou pedir para vocês um diagnóstico real ou de risco. E pode ser em qualquer uma das taxonomias, CIP, NANDA ou CIP, tá? Então, aqui, o referencial teórico, os dados com base nesse referencial teórico. E esse diagnóstico pode ser em NANDA ou CIP, tá? Então, um real e um de risco, baseado na relação de dados que podem ser características definidoras, lembrando que são sinais e sintomas, ou fatores relacionados. Aí é conforme vocês quiserem. A terceira coluna, eu peço para vocês fazerem o PAI, que é o Planejamento da Assistência de Enfermagem. E conforme as taxonomias CIP ou NOC e NIC, aí mais uma vez, vocês vão escolher a taxonomia que vocês vão querer, tá? Pode ser NOC, NIC ou CIP. Vocês vão estar me dando, tá? Os resultados que querem alcançar e o grupo de intervenções que vocês vão querer alcançar. Lembrando que os resultados são as metas ou a saúde e as intervenções são o grupo de procedimentos. A quarta etapa é a implementação da assistência de enfermagem, tá? Que vocês vão poder utilizar como taxonomia
a NIC ou a CIP, tá? E aí vocês vão fazer, eu tô pedindo dois conjuntos para cada um deles. Olha, eu quero 2 resultados e 2 grupos de intervenção, tá? E para cada uma das intervenções, ou seja, para cada diagnóstico. Um para o diagnóstico de risco, deixa eu colocar aqui bonitinho. Para o diagnóstico de risco, eu quero 2 resultados e para o real, 2 resultados, tá? Para cada um, ou seja, então você vai ter 2 resultados, 4 itens de planejamento, incluindo aí resultados a serem alcançados e o grupo ou bloco de intervenções. E, obviamente, com você tendo quatro trabalhos, né, 4 resultados para serem alcançados, então eu vou querer um grupo de duas ações, tá? Para cada bloco de resultado e intervenção. Então, você vai ter num total aí de 8 prescrições, tá? Então, você vai ter 8 ações de enfermagem prescritas, tentando obedecer o critério, a lógica de duas ações ou 2 prescrições de enfermagem para cada um dos diagnósticos, tá? Cada um dos resultados. Então, aqui eu vou ter resultado 1, resultado 2 do diagnóstico de risco, intervenção 1, intervenção 2, tá? Desculpe, resultado 1 e resultado 2 para o diagnóstico real, tá? R1 e R2 para o real. E para o real. Aqui eu vou ter intervenção 1, intervenção 2 para o de risco e intervenção 1, intervenção 2 para o real. E facilitando, tentando ser um pouco mais explicativa, mais clara, eu vou ter aqui para cada resultado, para cada diagnóstico, que são 2, né? Diagnóstico de risco 1, eu vou ter ação 1, ação 2. Diagnóstico de risco 2, eu vou ter ação 1, ação 2. Diagnóstico real 1, eu vou ter ação 1, ação 2, tá? E real 2, eu vou ter ação 1 e ação 2. E no caso, a última coluna é a avaliação da assistência de enfermagem, que eu vou fazer a evolução. E a evolução, a gente vai ver que, em linhas gerais, ela trabalha com o quê? Você dizendo que para o diagnóstico de risco 1, você alcançou a meta 1 e meta 2 com essas intervenções. Para o de risco 2, vamos botar RI1 como risco e RI1, 2 como risco 2. Meta 1 e meta 2. RE é o diagnóstico real 1. Se a meta 1 foi alcançada, veja bem, tá? Que é aqui o resultado, tá? E
meta 2 e real 2, meta 1 e meta 2. E aí essa coluna vai ficar mais clara depois que eu explicar para vocês hoje, tá? Então a ideia é que vocês entendam qual é o grande lance na evolução. Então fica assim uma planilha nesse sentido, tá? E o que a gente vai querer no final? O terceiro item do exercício. O terceiro item da atividade é você me dizer, tá? De forma descritiva, tá? Que recebeu o paciente de espineia, né? Ou você que na evolução inicial ele tinha troca de gases prejudicada, relacionada à presença de infecção pulmonar aguda, né? Secundária à COVID, isso aí você pode dizer, caracterizada ou evidenciada por frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto, tá? Eu vou colocar aqui no caso seriam dois dados que você trabalharia, de repente, e por cianose de extremidades 3 cruzes em 4, tá? E após as duas intervenções, tá? Esse é o primeiro diagnóstico real, no caso, tá? E após medidas de conforto, aí, medida 1, elevação de cabeceira, ou posicionamento Fowler, e início de oxigenoterapia por catéter nasal a 3 litros por minuto, tá? Paciente, evoluiu após medidas de conforto, evoluiu, e você pode aqui colocar nas primeiras 6 horas de medidas, é importante o tempo, tá? Ele evoluiu com melhora ou redução do padrão da frequência respiratória para 26 incursões respiratórias por minuto e redução da cianose de extremidade, passando aí para 2 cruzes em 4. Então a evolução vai ser mais ou menos nesse sentido. Não há com que se preocupar em fazer uma conjugação. O importante é que vocês consigam evoluir o diagnóstico após o plano de ação, tá? E depois descrevendo as intervenções e o resultado alcançado, se foi satisfatório, tá? E a gente na aula de hoje vai estar falando sobre isso, ok? Então, a atividade APS de vocês é para ser entregue no dia da prova, tá? E a gente vai estar de uma forma bem tranquila, atendendo aí as necessidades de vocês. Eu vou pedir só que tenham, assim, a tolerância que em algum momento eu vou gravar, então, ou uma fala ou um vídeo como esse, para a gente estar explicando. E a entrega vocês postem no grupo,
tá? No nosso espaço, no Google Classroom. E assim vai ser. Essa PS vale 2 pontos, tá? E ela vai, com certeza, ajudar. Ela, na verdade, ela vai ser auxiliada também com a construção concomitante do exercício de avaliação, do trabalho de avaliação, que vai estar congruindo isso daí. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.